O presidente do Santos, pelo visto, adora uma mentirada, né, meu parceiro? E a gente vai conversar sobre isso logo depois da vinheta. Até já já. Fala, seus peixão, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e o tema desse vídeo é as falas do presidente Marcelo Teixeira. Tem uma entrevista de mais de 1 hora para Bandeirantes, para a Rádio Bandeirantes, e também tem matéria sobre ele no Globo Esporte, Diário do Peixe, sobre as falas dele, fala sobre SAF, né? Vai virar SAF ou não vai, Marcelo? Pelo jeito não, né? Fala também sobre a renovação do Neymar, né? Que eu já me manifestei, não vou ficar falando sobre isso de novo, mas já tem vídeo aqui recente sobre isso, tá? E, enfim, opa, tá sujo aqui. Borracha de fone de ouvido, né? Tá despelando meu fone de ouvido. E vamos falar sobre isso, tá certo? Deixa o seu like, que é muito importante, se inscreve no canal se você não for inscrito e hype este conteúdo para ele chegar a mais pessoas, tá? O hype é muito importante, você que está no seu celular, deixa o hype aí pro canal ter mais visibilidade, fechado? Então vamos lá, vamos às matérias. Eu separei 2 matérias aqui do Globo Esporte, tá? E também eu quero no vídeo próximo falar sobre o Romarinho, que é um nome aí que tá na pauta do Santos. Não que eu goste muito, até pela idade já avançada, 34 para 35 anos, mas vamos falar sobre ele já já, tá? Enfim, vamos à primeira coisa aqui. O Santos não tem preço e não está à venda, aspas de Marcelo Teixeira. Presidente santista defende que o clube seja novamente valorizado antes de virar SAF. O Santos, que iniciou o processo para avaliação da marca e busca por investidores, ainda não tem preço e não está à venda hoje, segundo declarou o presidente do clube, Marcelo Teixeira. O modelo de SAF não vai ser de Marcelo Teixeira, o quadro associativo que vai decidir. Aí vai ser um caminho de progresso para um clube que sofreu muito nos últimos tempos, mas que vai voltar às glórias, disse o mandatário santista em entrevista à Band. Na opinião do presidente, a SAF não é a única solução para o futuro do Santos, especialmente se o clube tivesse sido colocado à venda em um momento de baixa. Imagina vender como outros fizeram com valores irrisórios. O caminho do Santos poderia ser igual ou piorar, vendido no momento de baixa. É como a bolsa de valores, com ações baixas. Alguns envolvidos pensam que é a hora. Assumir o Santos, tumultuam nas redes sociais, SAF, SAF, SAF. Concordo, mas não como queriam fazer. Qual foi o que ocorreu em outros, o que ocorreu em outros clubes, com valores que não condizem. Poderia ser no Santos, na segunda divisão, sem receitas e com dívidas. Poderíamos fazer uma SAF rápida e desvalorizar. Bom, primeiro ponto aqui. Sério, o Marcelo Teixeira, que você quer usar esse argumento pra falar que não adiantou? Você acha que tem algum cruzeirense bravo porque o clube virou SAF no momento de baixa? Você acha que tem algum botafoguense, principalmente o botafoguense, bravo porque virou SAF em momento de baixa? Sério que você quer falar sobre valorização de marca? Sendo que o seu grande trabalho é desvalorizar a marca? Você não pintou nem o muro do CT, meu irmão. Você não pintou o muro do CT em 2024. O CT ficou do jeito que você pegou e você entregou. Foi pintar esse ano porque o pai do Neymar foi fazer. Não que eu ache que ele deva fazer, mas foi isso que foi feito. Foi arrumar o CT esse ano por intermédio deles. Você não fez nada. Você não pintou o muro do CT. Uma coisa simples. Passar uma tinta branca ou preta no muro do CT. Ficou descascando. Ficou aquela coisa horrorosa. Sabe? Pior que clube de bairro, pior que clube de várzea. Tem clube de várzea que cuida muito mais do seu patrimônio do que a diretoria do Santos. Sério que você quer falar de valorização de marca quando você não faz o mínimo? Gente, eu tô falando do mínimo. Pintar muro para não ficar mal apresentado para quem passa por ali. Porque é um fluxo muito grande de automóveis que passa por ali. E aquela coisa deteriorada, sabe? Suja. E, cara, condições do tempo. Chove, suja mesmo. A chuva escorre ali da poeira e tal. Vai sujando, vai descascando. É normal. Tudo tem que ter manutenção. Isso é um trabalho constante. Esse tipo de cuidado tem que ser constante. Pô, descascou o muro, já vamos arrumar. É assim. Tem que ter uma empresa contratada para fazer isso em tempo praticamente integral. Ah, custa dinheiro. Realmente custa dinheiro. Você cuidar de um patrimônio custa dinheiro, demanda investimento. E isso é um tipo de investimento. E eu tô falando de novo, do mínimo do mínimo. Pintura de CT, né?
Nem cheguei em estádio, em estrutura, nem cheguei nisso, né? Porque a gente sabe muito bem, alguns valores empregados em algumas contratações, como por exemplo a do senhor Tassiano, que custou 32 milhões de reais aos cofres, onerou os cofres do Santos e tem um salário de quase 1 milhão por mês, poderia muito bem ser usado para investimento em estrutura, né? Ou a diferença do Tassiano no elenco é tão grande assim. Opa, meu microfone caiu, mas voltou. Realmente é bem assim, é de se pensar, né? Mas tudo bem, vamos seguir a matéria aqui, porque já tô vendo que já tô revoltado, mas vamos lá. Teixeira defende que o Santos seja novamente valorizado para que a transformação em SAF ocorra com valores que resguardem o direito do clube. É incalculável quanto vale o Santos. O Santos não tem preço hoje. Para virar uma SAF, de acordo com os desejos do quadro associativo, precisam ser valores que resguardem o direito do clube. O Santos não é clube de balcão de esquina. Santos tem marca, ídolos, nome, cor e torcida. Uma série de questões a serem respeitadas. O que responder o mercado, vamos levar ao quadro. O que responder o mercado, nós levaremos ao quadro associativo. Não vão antecipar valores. O Santos não está à venda. Tem suas dificuldades, mas não está à venda hoje. O Santos faz um trabalho para valorizar a marca, buscando um modelo próprio de negócio, avaliar o perfil de investidores no mundo. Essa marca é muito forte e não tem preço. É realmente, né? É difícil ter uma marca ter preço, até porque, como eu disse, não foi feito um trabalho de valorização de marca, né? Você atrelar a sua marca ao retorno do Neymar é uma coisa, mas se ele for embora, o que pode ser que aconteça, você desvaloriza a marca de novo. Gente, eu tô falando só de negócio aqui, não tô falando nem de parte esportiva, tá? Só negócio. Ela associa uma marca a outra, uma marca grande a outra, você tem uma valorização de mercado, isso é óbvio, tá? Mas ele pode ir embora, não pode? Porque até agora não assinou renovação. Tudo bem que faltam 7 dias de contrato para ele. Então ele é jogador do Santos por mais 7 dias. Falta uma semana ainda. Então, tem muita coisa a ser feita. E eu não tô vendo nada a ser feito. Nada a ser feito. Tudo bem, né? Eu não estou lá dentro, eu não tenho informações privilegiadas, eu não tenho fontes e nem contatos dentro do clube, e às vezes até acho melhor assim, né? Algumas informações que eu tive não eram de pessoas de dentro do Santos, de pessoas em contato com pessoas do Santos. Mas não tenho, acho que até é melhor eu poder ter minha autonomia nesse caso, né? Não que as pessoas que tenham contato não possam ter autonomia, mas às vezes você fica preso a uma fonte e tal. Enfim, eu acho bem complicado, né? Precisamos valorizar a marca. E qual é o trabalho feito para valorização de marca, além de ter uma parceria com o Neymar Pai e o Neymar Júnior? Qual que é o trabalho feito? Como eu disse, o programa de sócio-torcedor, por exemplo, que eu já falo há vários dias, há muito tempo, que foi um dos assuntos que o senhor abordou na sua entrevista, chegamos, e sejamos justos, né? O Marcelo assume o Santos, se eu não me engano, com 33 mil sócios. Quando o Neymar tá em vias de assinar, tem 48 mil, e aí dispara até 75. Só que a grande verdade é que a partir disso, dos 75 mil sócios, o que a diretoria do Santos fez? Vamos melhorar o trabalho do programa de sócio-torcedor? Não. Vamos aumentar os valores empregados nesse programa de sócio-torcedor e não vamos oferecer nada. Nada para quem já é sócio há muito tempo. Vamos criar um plano mais caro com apenas o negócio de comprar ingresso. Tudo bem que é o principal produto. Só que estamos falando de um clube que tem proporções, nesse momento... Opa, quase que a voz foi embora. Proporções nesse momento de interesse de várias pessoas no mundo. E você não tem nada de atrativo para que essas pessoas sejam sócias, a não ser o ingresso. O fato é que depois que o Neymar chegou, e pelo mau trabalho desenvolvido pelos senhores da diretoria e do departamento de marketing, o Santos já perdeu 7 mil sócios. Do mesmo jeito que ganhou, está perdendo. Então, nesse momento, o Santos tem 68 mil sócios adimplentes. Por quê? Porque a única coisa que vocês fizeram, em vez de melhorar os sistemas de parcerias, em vez de melhorar as premiações para o torcedor, em vez de ter um contato mais direto com o torcedor, não só trocar e-mailzinho, né? Mas de efetivamente dar premiações a esses torcedores que pagam anuidade, que pagam a mensalidade trimestral, mensal, semestral ou anual, em vez de fazer alguma coisa que realmente crie um apreço e uma conexão verdadeira entre o torcedor, consumidor e o clube, nada disso foi feito. Nada, eu falo com propriedade, eu sou o sócio torcedor. Nada disso foi feito, tá?
Óbvio que tem algumas parcerias com algumas empresas, isso é bom, mas assim, é muito pouco no que tange ao interesse nacional e até mundial no Santos por causa do retorno do Neymar. Você não tem nada, uma conexão com lojas específicas, só tem uma ou outra, sabe? Alguns descontos em alguns sites, em alguns parceiros, mas nada, né? Redes de academia, fora da Praça Santos e Grande São Paulo, São Paulo, Grande São Paulo e Litoral, nada, nada, não é pensado nada pro Santista do interior de São Paulo. E eu falo, eu tenho parentes que são sócios, torcedores do Santos, são do interior de São Paulo e eles não têm nada, nada de atrativo. Nada, absolutamente nada. Mas são sócios porque amam o clube, né? Então, assim, você não tem nada que você crie um elo efetivo nisso. Cara, e eu tô falando assim, pô, você é sócio Black, você é sócio Gold. Ao final de cada temporada, nós do departamento vamos mandar uma camiseta para você, né? Cada plano tem uma camiseta no final do ano, sei lá, uma de modelo de só tô supondo, tá, gente? Do modelo mais simples da linha 1, né? O Silver. O Gold tem o modelo do torcedor, né? Da linha 1 também, ou da linha 2 ou da linha 3. O sócio Black, ao final de cada temporada, ele tem uma camisa autografada pelos jogadores, né? Na camisa azul. Sabe, você tá vendo que você cria alguns elos de conexão? A camisa versão jogador, ou você escolhe algum jogador que queira o autógrafo, ou dois ou três, eu não sei. Você tem muitas coisas que podem ser feitas. Eu tô falando de coisas pequenas, né? Você pode ter parcerias com agências de viagem, parcerias com, é, com empresas aéreas, enfim, você pode fazer várias e várias coisas, conexões e parcerias com outros clubes, né? Para que tenha intercâmbio, intercâmbios estudantis. Você tá vendo? Eu tô pensando agora, não tô, tipo, eu não fiz uma lista aqui para ficar dando ideias. Estou pensando nisso agora. Desenvolvimento de alguns itens colecionáveis dos clubes, né? Vou pegar aqui, eu tenho uns bonecos aqui, sei lá, tem aqui, ó. Esse Oliver Tsubasa aqui, tá vendo? Tem o Oliver Tsubasa aqui. Você pode muito bem ter um atleta do Santos atual, né? Sei lá, dentro do contrato dele, nós criaremos uma action figure sua e vamos disponibilizar para os sócios, né? Teremos 500 unidades produzidas com a Mattel, sei lá, né? Uma empresa que faz. E a Mattel vai desenvolver e a gente vai disponibilizar para os sócios torcedores, entendeu? Você tá vendo que são coisas de relacionamento? Eu tô só criando aqui Funko dos jogadores do Santos. Sabe? Entende? Você tem coisas para serem feitas para você ter mais, né, interesse e conexão com quem é sócio torcedor. Só que a partir do momento que você não tem atratividade, as pessoas vão, não tem jogo, não tem ingresso, eu vou embora e param de pagar. Cresce por quê? Porque tem que ter, óbvio, o campo é o mais importante, tá certo? Tem que ter um desempenho satisfatório no campo, então isso vai ajudar a aumentar, mas você também tem que ter a conversa com o cliente. O torcedor, ele é um cliente potencial. Eu acho um absurdo, não só o Santos, mas vários clubes no Brasil. Temos 40 milhões de torcedores, temos 30 milhões de torcedores, temos 25 milhões de torcedores e temos 50 mil sócios. É muito pouco, cara. O Santos tem 8 milhões de torcedores. 68 mil pessoas sendo sócios é pouco dentro do arranjo de potencial que você pode ter. Fora quem pode ter atratividade de ser sócio porque é fã de alguns jogadores, como é o caso do Neymar, mas não se tem nada, nem conexão para fora, por exemplo. Pô, você é sócio internacional, é uma coisa que poderia ter sido criada, né? Para o sócio internacional, quem mora fora do Brasil tem esse estilo de pode ser associado e a gente tem conexões com isso aqui, ó. Na Europa você faz isso, para quem mora na América do Norte você tem isso. Você tá vendo que você tem coisas para serem criadas e não é feito nada? Então as pessoas não vão se interessar em ser sócias. Simples assim. Elas vão bater e vão sair. Então perde-se dinheiro porque não é feito nada para melhorar, a não ser que vocês fizeram, né? Vocês só aumentaram o plano de sócio torcedor e ficou uma bosta. Continua a mesma merda, não mudou nada. E o torcedor é feito de idiota, então ele para de pagar. Eu sou sócio black, tá? Mas eu não falei, por que eu vou aumentar meu plano de sócio? Pra que eu vou pagar mais pra ser sócio? Pra ter a mesma coisa que eu tenho agora no black? O que foi feito? Foi tirando coisas dos outros pra dar ao que era o black pro novo Diamond. Parabéns, vocês são muito incompetentes. Isso é uma burrice ímpar. Mas, enfim.
né? Então isso também desvaloriza a marca, né? Então a valorização de marca nada mais é que ficar inventando motivos para não fazer SAF, para não ver ninguém, né? O Botafogo foi vendido em baixa, o Cruzeiro também, e eles funcionam muito bem. O Cruzeiro, óbvio, num outro tipo de gestão, a gestão do Ronaldo, que veio, secou, fechou a torneira, né? Vamos gastar o mínimo possível, mas tirou o time da segunda divisão, devolveu a primeira e fez um time até competitivo em algum nível, né? Tanto que o Matheus Pereira, por exemplo, foi contratado na gestão do Ronaldo, que é um dos principais jogadores do Cruzeiro e camisa 10. Depois vem o Pedrinho, né, que é um torcedor, e aí assume, dono de supermercado, etc. Assume e começa a gastar os tubos. E o Botafogo foi no John Textor. Foi em alta, em valorização de marca. Foi afundado na Série B, cara. E aí vem o John Textor, investe, tira o clube da série B, volta à Série A. Em pouco tempo, campeão brasileiro, campeão da Libertadores. Nossa, o Botafoguense está muito puto porque foi desvalorizada a marca. Mudou-se algum logo dos clubes? Mudou-se alguma cor dos clubes? Mudou nome de clube? Não. O único clube no Brasil que mudou suas cores e o seu nome foi o Bragantino, né? Que passou a ser Red Bull Bragantino. E mudou o padrão de cores, né? Saiu do preto e branco para o padrão da Red Bull. Mas você acha que tem algum torcedor do Bragantino, mesmo os mais antigos, estão revoltados com isso? Nossa, saímos do limbo do futebol, estamos na primeira divisão e invariavelmente lutando por títulos. Temos um time competitivo, nesse ano, inclusive, lutando pela liderança do Brasileirão. Só tem cara revoltado. Investimento em estrutura. O Bragantino foi comprado em alta, em valorização de marca. É um projeto diferente, né? Óbvio que você vai ter casos que não funcionam, né? Que é o caso do Galo, por exemplo, que foi feito de uma outra maneira também, tá uma bagunça toda ali no Atlético Mineiro. O Vasco também, com a empresa que virou dona do Vasco, a 777, que é uma empresa muito ruim nos que ela fez nos outros lugares, mas você pode estruturar e fazer um projeto de SAF, independente do seu momento de marca. A marca, ela não vai ficar desvalorizada. Ah, o time tá ruim, a marca desvalorizou, acabou a marca. Não é assim que funciona. Momentos de alta e baixa, elas fazem parte. Mas a marca ela é construída com o passar de todos os anos. A construção da marca do Santos, ela se dá desde a sua fundação em 14 de abril de 1912 e continua até hoje. Os últimos anos podem, óbvio, deteriorar em algum nível os valores empregados em uma possível SAF. Não num plano geral, porque os torcedores continuam ali, o consumo continua ali. O gigantismo da instituição continua ali. É uma conversa para boi dormir, né? É para tampar o sol com a peneira. É isso que o Marcelo Teixeira fez. E ele fez o que ele é especialista. Falou e não falou nada. Fez o torcedor de idiota mais uma vez, tá? Mas vamos seguir aqui porque ele fala sobre a renovação do Neymar também, eu acho importante da gente citar, tá bom? O presidente do Santos defende Neymar e vê renovação avançada, bem próximos de um acordo, segundo o presidente. Todas as matérias aqui são assinadas pela redação do Globo Esporte, tá? O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, está esperançoso de um desfecho positivo para a permanência de Neymar. De acordo com o dirigente, as negociações estão avançadas e perto de um acordo. Abre aspas para o Marcelo. Estamos conversando com o staff do Neymar. É um avanço, estamos avançando muito na nova negociação e estamos bem próximos de um novo acordo para possibilitar a permanência do Neymar por um novo período. Teixeira não definiu um prazo para a definição do futuro do jogador no clube. O dirigente diz que não há uma urgência para o acerto, já que o calendário do Santos está paralisado por conta da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Esperamos que seja o mais rápido possível. Não pode ser precipitado. Não é uma demora. Não é o caso de se o Neymar não renovar, não joga amanhã ou domingo. Não é o caso. Não temos necessidade nenhuma do Neymar jogar agora ou do time voltar a atuar. Eu tenho a minha impressão. Eu estou muito esperançoso com um desfecho favorável. Diferente de um período recente, mas hoje, diante do avanço e da forma como conversamos, acho que é uma boa possibilidade. Não estamos atrasados e nem muito adiantados. Sou muito sincero. Não houve agrado ou desagrado. Sentamos na mesa e deixamos claro o posicionamento, assim como a NR. Olha, essa é a possibilidade, a chance. Tanto a nossa equipe financeira, jurídica e de marketing, junto com a equipe deles, estão colocando isso numa condição prática e direta. É possível que haja um desfecho favorável? Sim.
O mandatário também defendeu o craque e o pai do atleta de críticas por conta de entrevistas recentes. Ao jornal francês L'Équipe, Neymar pai havia dito que iria para os Estados Unidos para ouvir propostas de outros clubes. Já o camisa 10 do Santos falou em entrevista após um jogo comemorativo sobre a possibilidade de defender o Fluminense na Copa do Mundo de Clubes. Fora de campo, ele tem suas questões que são sempre muito polêmicas. Todo tipo de declaração de atitudes das suas rotinas. É um jogador midiático que tem repercussão mundial, isso é fato. Nós devemos entender esse tipo de situação. Não concordo sobre ele menosprezar o Santos. Nunca. Nem o pai, nem ele. Nunca seriam capazes de fazer qualquer tipo de coisa para menosprezar o Santos. Teixeira minimizou ao dizer que Neymar apenas repetiu uma informação que já havia sido divulgada pelo próprio presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, e também pelo próprio dirigente santista. O mandatário do Peixe, inclusive, revelou que existe uma cláusula no contrato que permitia ao craque disputar a Copa do Mundo de Clubes e retornar ao Santos. Ele disse a mesma coisa, poderia jogar o Mundial pelo Fluminense. Não vejo nenhum tipo de menosprezo ou desprezo. O mais importante é que ele não foi. Ele decidiu não ir, poderia jogar. Consta em contrato que o Santos poderia, em comum acordo com o jogador, liberar para que ele pudesse atuar em um campeonato mundial. Poderia ser importante para o Santos e Neymar disputar um mundial. Vai ser muito importante para o Santos. O jogador do Santos tá lá jogando o Mundial de Clubes e o Santos não tá jogando. Pô, valoriza muito a marca, né? Ficar na vitrine de uma competição importantíssima a nível internacional. Foi decidido, ao contrário, para que ele pudesse ter um melhor condicionamento durante esse período. As interpretações poderiam acontecer de qualquer forma. Ele disputaria o Mundial e voltaria ao Santos. Não houve alternativa para ir ao Fluminense, era a proposta, a única existente na mesa. Eu fiz esse posicionamento ao presidente do Fluminense e disse a ele que tudo bem. Tenho excelente relação com o presidente do Fluminense. Falei para ele conversar com o Neymar e que conversaria com o jogador depois. Foi uma decisão conjunta. Nenhuma hipótese que ele fosse ao clube carioca e permanecer. A única alternativa era jogar o Mundial e retornar. Marcelo comentou que a operação para ter Neymar foi bem sucedida fora de campo, mas ponderou que dentro de campo ainda não teve o retorno esperado. Porém, o dirigente ressaltou que era o esperado que Neymar enfrentasse problemas físicos neste início por conta da gravidade da lesão e pelo tempo longe dos gramados. Para o mandatário do Peixe, o retorno de Neymar não é apenas para beneficiar o Santos, mas também ao futebol brasileiro. O objetivo é ajudar o meio atacante a recuperar o bom futebol para estar bem e auxiliar o Brasil na Copa do Mundo de 2026. Qual é o projeto do retorno do Neymar? Não é ajudar apenas o Santos, é para ajudar o futebol brasileiro. Nós todos queremos ver o Neymar na Copa no ano que vem. Ele quer jogar. O Dorival queria e convocou. O técnico atual fez questão de ligar para ele e manifestar o desejo de contar com ele. Todos nós queremos o Neymar dentro de campo, mas temos que compreender que existe esse processo. É um processo que queremos rapidez. Gostaria de ter ele em campo, como nós tivemos contra o Botafogo. Nós tivemos um período maior. Ele estava jogando 30 a 45 minutos. Ele já atuou mais, quase concluiu o jogo. Temos essa expectativa que cada vez mais ele consiga ter esse fortalecimento muscular e reverter isso dentro de campo. É o que nós queremos. Bom, Marcelo. Cara, sobre ele, Neymar, e a opinião dele, Neymar, óbvio que o presidente do Santos não vai publicamente falar: pô, o Neymar falou merda, hein? Ele não vai fazer isso, gente. Ele vai atentar contra a própria tentativa de renovação de contrato. O ponto da renovação do Neymar é simples. Se você ouviu ofertas de outros clubes, qualquer lugar que o Neymar vá, que ele vá receber mais que no Santos, já vai ser mal visto. Agora imagina o seguinte arranjo. O Neymar resolve sair do Santos. Aí ele vai, sei lá, vou chutar, vai pro Fenerbahçe ou pro Inter Miami. Só que o salário é metade do que ele recebia no Santos. Vai ser ainda muito mais mal visto. Muito mais. O Neymar tá numa sinuca de bico. Não renovar com o Santos pode até não fechar portas para ele na seleção brasileira, tá? Mas mancha ainda mais a imagem dele, que é extremamente manchada no futebol. Por culpa deles, como eu falei em outros vídeos. Então ele está numa sinuca de bico. Ele tem que renovar com o Santos e tem que entender o momento financeiro do Santos também. Abrir mão de algumas coisas e tal, né? Fizeram muito a equiparação ao caso Juninho Pernambucano no Vasco, que veio por um salário mínimo, ou o Ricardo Oliveira, que veio por contrato de produtividade aos 35 anos pro Santos e se provou, e depois renovou o contrato e foi subindo os valores do seu contrato, etc, né? O Ricardo Oliveira veio para ganhar R$1.500 por mês no Santos. Depois ele vai, né, com os gols e com as atuações, vai melhorando o contrato, depois ele chega a sair do Santos recebendo quase 500 pau por mês. Então, assim, foi uma valorização que aconteceu por causa do desempenho
esportivo dele. A ideia do Neymar, óbvio, que são valores completamente diferentes. A gente tá falando de um jogador de proporções muito maiores com relação ao Ricardo Oliveira, que é um grande jogador, foi um grande jogador, foi ídolo do nosso clube. Mas o Neymar tem mais proporção, né? Um jogador mais talentoso, etc. A gente sabe muito bem disso. Então, óbvio que seriam outros valores empregados, mas você pode se inspirar nesse tipo de acordo para tentar dar uma continuidade. Porque o que eu disse nos outros vídeos, e volto a repetir, ele precisa dar muito mais respostas do que o Santos em si. O Neymar precisa das respostas. Ele tem o objetivo de ir à Copa do Mundo. Ele precisa performar. Ele precisa jogar e jogar bem. Ah, mas o time tem que ajudar. Concordo em certo nível, porque a gente tá falando do Neymar, cara. O Neymar tem que fazer o time funcionar bem. Óbvio que se tiver mais qualidade técnica ao lado dele, ele tende a melhorar, mas assim, não é uma nulidade. O Santos não tá oferecendo um time horroroso pra ele do lado. Pô, cara, o cara joga com o Roleiser, com o Barreal, o Gabriel Bontempo, o Zé Rafael. Isso é um time horroroso? Óbvio, tem alguns que tecnicamente estão abaixo. David Washington, Tiquinho Soares, Guilherme, ainda assim faz os seus gols. Mas mesmo assim, não é uma nulidade. A realidade do Santos no Campeonato Brasileiro, ela não condiz com o time que ele tem. Ele deveria estar numa posição melhor. Não desenvolveu, não conseguiu, pode um time bom, não para ser campeão, mas bom, não performar o suficiente e amargar uma lanterna ou uma zona de rebaixamento? Pode. Aconteceu com o Fortaleza recentemente, depois eles deram a volta por cima no mesmo campeonato e bateram a Libertadores. Pode acontecer. O ponto é que não é uma nulidade completa o Santos não oferecer nada pro Neymar. Parece que ele só joga com o Tassiano, com 4 moleque de sub-15, Tiquinho Soares que não consegue andar, e o Guilherme chuta todas as bolas pra cima. Parece que é esse time que foi oferecido. Não é assim. Óbvio que se você conseguir melhorar a capacidade técnica desse time para que ele possa performar ainda mais, show. Mas não é o caso. Você tem qualidade, vai tentar potencializar um elenco que já tem qualidade. Vem um volante, aí vai o Willian Arão, vai chegar ali para compor ainda mais esse meio de campo. Teoricamente melhorar a qualidade do meio de campo para que o Neymar consiga se desenvolver também. Então tá sendo feito um trabalho. Né? Eu tenho diversas críticas ao Marcelo Teixeira. Diversas. Eu falei nesse próprio vídeo. E, inclusive, acho que ele mentiu pro torcedor. Continua mentindo. Tá? Mas, no que tange a renovação do Neymar, eu acho que oferecer um contrato de produtividade é muito justo. Porque o relacionamento é uma via de duas mãos. Não é só vem a nós. Você tem que entregar também. Né? E, enfim, as outras coisas do Neymar pai, as falas, etc. Já falei em outros momentos, mas eu acho absurdo o Santos abrir mão do seu patrimônio para entregar na mão do Neymar pai, para que ele faça as coisas e o Santos use. Eu acho um absurdo. O Santos tem que ter o seu próprio estádio, tem que ter o seu próprio CT. Vai fazer parceria? Beleza, parceria, tudo bem. Agora você ser dono e me emprestar? Não. Eu acho um absurdo. Mas enfim, quero saber a sua opinião, tá certo? Diz aí nos comentários. A gente vai se falando nos próximos vídeos. Fique com Deus, um beijo, um queijo para todos. Até a próxima. Valeu!